Olá, eu sou Márcia Santos, artista plástica, arte educadora, e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre a prática do desenho, principalmente sobre a prática do desenho de luz e sombra. Mas a arte contemporânea, ela expande a possibilidade de discussão sobre esses temas. Então, a grande inquietação da maior parte dos professores é como é que eu trabalho, então, o conceito de luz e sombra relacionado com a arte contemporânea, como é que eu vou ensinar isso sem abordar o tradicional desenho de observação? Vamos ver algumas possibilidades. A luz e sombra, ela pode ser estudada a partir da história da arte. Então, nós vemos que, por exemplo, movimentos como o barroco, o contraste entre claro e escuro é uma das características do movimento. Você pode partir dessa tradição e seguir adiante mostrando outras situações. Também não existe nenhum problema em se trabalhar luz e sombra com uma tradicional volumetria. Então, uma esfera sem tonalidade nenhuma, aqui pesquisa com tonalidades diferentes, e a gente já começa a observar uma volumetria, e depois conceitos bem tradicionais, como uma fonte de luz, o objeto com ponto de luz, o meio tom, a sombra projetada, a sombra do próprio objeto, o reflexo do chão. Então, a gente começa a perceber que você pode partir de tudo que você tem na tradição, no desenho de observação sobre luz e sombra, e chegar a novas propostas. A fotografia é uma das opções de trabalhar luz e sombra. Afinal de contas, foto significa luz e grafia significa escrita. Então, a fotografia é uma escrita com o conceito luz. Aqui eu estou trazendo dois exemplos com um bom contraste. Então, talvez seja um caminho. Essa foto do Sebastião Salgado, que nós temos numa fotografia contra a fonte de luz e, portanto, alto contraste, e que a gente percebe as figuras quase como sombras. Aqui, um trabalho do Farcas, no qual a maior parte da imagem é composta pela sombra do objeto. Então, essa questão indicial também. Então, a partir da fotografia, você pode discutir com seu aluno conceito de luz, sombra e toda a construção da imagem fotográfica a partir desses conceitos. Uma outra possibilidade de trabalho é a artista Regina Silveira. Regina Silveira, a partir da década de 70, vai questionar os códigos de representação e vai, partindo de fotografias, se apropriar de desenhos e objetos do uso cotidiano e distorcer a perspectiva na qual esses objetos são desenhados. Essa é uma pesquisa em desenho dela muito interessante de que você procure e veja como ela vai tratar o conceito de simulacro, de ilusão, de ficção, de coisas irreais a partir de algo real. Também é interessante mostrar aos estudantes que ela não desenha os objetos, mas que ela trabalha com apropriação de fotografias, ou seja, uma proposta bem contemporânea. Na década de 80, o que ela já fazia com a linha, com o contorno, com a perspectiva, ela vai levar para a pesquisa da sombra. Então, nós vamos ter aí imagens trabalhadas com sombras, só colocadas como rastros, como vestígios, como indícios de pré-existência de algo que nem sempre está presente. Vamos ver um exemplo. Esse trabalho dela, de 83, mostra o seguinte: é uma instalação. Nela nós temos um cubo tridimensional vazio e adesivado aqui no chão e pegando a parede, uma sombra projetada de um objeto que não está. Nesse caso, a sombra projetada é da obra do Marcel Duchamp, Roda de Bicicleta. Então, veja, ela propõe a pessoa que está visitando a mostra. Você tem a sombra, mas você tem o indício, mas você não tem o objeto, você não tem aquilo que gerou essa sombra. Então, ela brinca com a ilusão e com os conceitos de luz e sombra tradicionalmente estudados. Aqui nós temos uma segunda obra também da Regina Silveira,
que é o Paradoxo do Santo. É também uma instalação, e essa instalação era composta de um pedestal, com uma pequena escultura de um cavalo e um cavaleiro. Na sombra, nós vemos também um cavalo e um cavaleiro. Entretanto, se você se aproximar dessa escultura, você vai perceber que a sombra corresponde a uma escultura do Brecheret que homenageava o Duque de Caxias. E o objeto é, na realidade, uma pequena imagem de madeira esculpida de São Tiago, que é também patrono militar, só que na Espanha. Então, na realidade, uma não correspondia com a outra, mas num primeiro momento ela enganava o espectador pensando que fosse a sombra projetada daquele objeto, o que não era. Existem muitos artistas na internet que têm trabalhos maravilhosos a respeito de luz e sombra. O Simon Hitchens, que é um artista britânico, na realidade um escultor britânico, trabalha muito com rochas. E essa série de desenhos dele aqui, na realidade, são registros do tempo, registros do caminhar do sol a partir de uma figura. Então, ele coloca uma pedra sobre o papel, ele vai para campo, assim como os impressionistas, não é? E ele vai desenhando ao longo do dia a sombra dessa pedra. E depois ele retira a pedra. E aí, aqui nós temos como resultado final um registro temporal do movimento do Sol, gerando essa sombra que se desloca durante esse período do dia. A ilustração também é uma fonte de material riquíssima para nós mostrarmos para os nossos alunos. Então, o Vincent Ball, ele é um ilustrador belga e ele faz ilustrações sempre a partir da sombra de objetos cotidianos. Então, aqui a gente vê duas propostas bem simples, uma folha que se transforma num passarinho, aqui uma folha que se transforma numa ovelhinha, e alguns trabalhos um pouquinho mais elaborados no sentido de criarem narrativas. Então, por exemplo, esse da menininha aqui, nós temos um guarda-chuva, mas a sombra toda do guarda-chuva compõe uma menina que está vestida com capa de chuva e sem guarda-chuva, observando a chuva cair. Então, você já tem toda uma narrativa construída. Aqui, um acendedor de fogão se torna o próprio fogão e a panela, e o nosso mestre Cuca está esperando esse alimento ficar pronto. Então, a partir do objeto, ele cria uma narrativa. Existem muitos trabalhos do Vincent Ball na internet, vocês podem pesquisar, e todos eles com níveis de narrativas ou simplicidade, maiores e menores, portanto, dá para adaptar para várias faixas etárias, mostrar esse ilustrador e fazer proposta para os alunos fazerem, a partir de sombras, seus objetos cotidianos, narrativas ou criações. Trabalhar a sombra também pode ser feito a partir do próprio corpo. Então, os estudantes podem, por exemplo, desenhar uma sombra do outro no pátio, numa parede, em diferentes horas do dia. Então, por exemplo, esse menino vai perceber que no meio-dia a sombra dele vai estar muito menor. Isso é muito interessante para desenvolver, inclusive, conceitos de luz e sombra tradicionais no desenho a posteriori. Desenhar os próprios brinquedos e a sombra dos próprios brinquedos também pode ser uma proposta interessante e trabalhá-los depois, como Regina Silveira. O aluno também pode construir o seu próprio objeto. Então, por exemplo, aquela sombra desenhada no chão, ele pode reproduzir com papel alumínio uma figurinha, ele pode prender essa figura em um papelão mais grosso e depois desenhar essa sombra, trocar os personagens. Enfim, existem muitas possibilidades de, com arte contemporânea, se trabalhar a questão da luz e da sombra, e como elas se relacionam desde o desenho, à escultura, à instalação e a outras linguagens. Para finalizar, eu vou deixar para você alguns materiais. Primeiro, este texto do Diogo Rodrigues Afonso, que fala da fotografia como instrumento de educação visual. Depois, alguns vídeos aqui para você. O vídeo da Regina Silveira, existem inúmeros, esse aqui é só uma escolha para você apresentá-la aos seus alunos. Um vídeo de Gênesis do Hitchens, que ele mostra a passagem do tempo, não é desenho esse, tá, gente?
Ele é uma filmagem que ele fez de uma grande rocha e a luz e a sombra se movimentando ao longo do dia. Isso pode partir de uma discussão para depois um exercício em cima da observação em horários diversos da luz e como ela se movimenta e cria desenhos diferentes com a sombra. E, por fim, um plano de aula que trabalha a questão de luz e sombra também. Eu espero, então, que a partir de agora e dessas sugestões, você consiga ver que o desenho de luz e sombra não precisa estar necessariamente ligado a um desenho de observação acadêmico. Isso é uma possibilidade, mas existem inúmeras outras diante da arte contemporânea e diante também dos artistas e obras que hoje são feitas com pesquisa em cima das possibilidades inúmeras que a imagem nos dá. Eu espero você em um próximo encontro. Até lá!